mais um episódio número 8, onde nós estamos aqui, nosso podcast Café e Barba, né? E o estúdio desse podcast se encontra na parte de cima do Café com Aslan. Ele está aqui saboreando e papeando, né? Fica na rua Ubaldino do Amaral, número 80, no centro. E se estiver passando por aqui no centro do Rio, vem conhecer. Você não vai se arrepender, né? Estou plantando a Igreja Presbiteriana Esperança, lá em Nova Iguaçu. E estou aqui com meu amigo Joel, reverendo Joel Teodoro. Vai se apresentar aí também para a gente. É isso aí, pessoal. Tudo bom? Eu sou pastor ali na Igreja Presbiteriana do bairro Imperial. Fica em São Cristóvão, na rua Euclides da Cunha 210. Nosso culto é às 17 horas. Então vai ser muito bom se você puder chegar lá. Se você for, aí você diz pra gente, olha, eu vim aqui depois de ouvir o podcast. Faz isso também lá na Igreja Esperança, lá em Nova Iguaçu. É uma boa, hein? Fala. A gente vai comprar um saco de bala Juquinha. Sim. A pessoa vai lá, a gente dá uma balinha Juquinha. Ou quem sabe aí um vale café para a pessoa vir aqui. Ou, né? Hã? A gente pode fazer isso também. Legal. Fazer isso. E a gente agradece as pessoas que eventualmente podem nos auxiliar de alguma maneira. Isso aqui envolve custos, mas a gente combinou desde o começo que a gente não vai ter nada para vender, não vai ter nada, tá? Não vai ter nada comercial. E, claro, a gente precisa de ajuda, mas a gente vai falar isso para vocês no momento oportuno, como é que a gente vai fazer, tá bom? Por enquanto, vamos lá. Qual é o nosso assunto de hoje? A solidão e a vida urbana. Caramba, que tema atual, né? Bom. E como que a comunidade cristã pode ser um contraponto a isso, né? Como construir, na verdade, uma comunidade nessa era de desconexões e de desconfianças. Eu acho que a gente, de saída, deve colocar uma diferença aí entre a solidão e a solitude. Sim. Né? As pessoas hoje têm confundido. E engraçado, né, que as pessoas, no meio dessa multidão de gente, 8 bilhões de pessoas, a enorme maioria das pessoas sente um estado de solidão muito grande. Mas as pessoas não querem mais a solitude. Elas são solitárias, mas não conseguem mais ter um tempo de reflexão, tempo para pensar, para orar. Elas não conseguem mais, né? A solitude pode ser ali na hora que você vai descansar, né? Você fica ali, sei lá, 20 minutos, 15 minutos, meia hora ali sozinho, pensando. Isso é solitude. Sim. Que inclusive também tem a ver com o assunto do nosso último episódio, né? Tem a ver. Contemplação. A solitude, ela vai, exatamente por causa desses aspectos, né? Ela vai te levar à reflexão, a parar, né? O tempo. Agora, do jeito que a gente vive hoje, essa solidão no meio da multidão, que não é um fenômeno de agora, né? Já vem de muitas décadas isso sendo estudado, mas hoje, eu não sei se é porque é hoje que a gente está vivo, né? A gente não está lendo isso em livro nenhum, a gente vive isso, a gente olha e percebe isso claramente, mas os dados são alarmantes. Por exemplo, depressão, um aumento alarmante, né, de casos de depressão, burnout, doenças, ansiedade, né, doenças de hoje, do nosso tempo. Mas nunca teve gente deprimida? Teve. Tinha um cara aqui, outro lá na China. Agora é todo mundo deprimido. Sim. Não tem um cara com burnout? Tem. Né? Nunca teve? Teve. Né? Não tinha esse nome, mas teve. Agora não era um negócio assim tão disseminado como é hoje. Né? Isso talvez seja pelo excesso de cobrança de uma série de coisas, aliado a uma sensação constante de vazio, né? A pessoa ela não completa as coisas. Sim. E isso numa época
em que a comunicação é muito fácil, né? WhatsApp, as mídias, quer dizer, a tecnologia, tudo que em tese era para unir as pessoas, para aproximar, para criar conexão, na verdade parece que é o elemento que está criando essa frieza nos É, relacionamentos, não é? Eu me lembro, não sei se cheguei a comentar em algum dos nossos episódios aqui, mas me lembro de comentar com você em algum momento que eu tinha tomado uma decisão de não conversar com mais ninguém por WhatsApp, né? De usar o WhatsApp apenas para comunicação, algo assim pontual, né? Mas assim, eu tenho encontrado pessoas que querem conversar, tanto que eu cheguei a falar isso com uma pessoa, olha, quer que eu te ligue? Vamos conversar. Já que você precisa conversar, vamos conversar, mas por aqui não dá. Porque parece que esses elementos estão criando, né? Esse afastamento, essa frieza, essa forma ruim do ser humano que, pela natureza caída, já é ruim de se relacionar, parece que isso está piorando. é verdade. Eu mesmo falo para as pessoas que, inclusive da minha família e tal, olha, a maioria das questões que a gente vai resolver, não resolva por mensagem. Liga para a pessoa. A mensagem, ela não tem cor nem cheiro, né? Uhum. Então você fala, ó, a pessoa fala, ó, né? Você não sabe qual é o tom da outra pessoa, do outro lado, né? Até porque pouca gente hoje consegue ler direito. Ao mesmo tempo, quase ninguém sabe escrever direito, então ninguém sabe qual é a expressão através do texto. Uhum. Então tem isso também. Bom, mas o estranho nessa história toda é que a gente também pode fazer uma conexão, não sei o que você acha, Alan, uma conexão entre estar só e não pertencer, ou seja, a solidão também vai nos mostrar um não pertencimento. Uhum. Né? O que você acha disso aí? Acha que é um caminho bom para a gente pensar? Eu acho que sim, penso que sim. E olhando aqui rápido, né, em cima dessa fala, olhando para a própria comunidade cristã e olhando mais especificamente, né, eu acho que eu posso dizer isso, para a igreja que eu estou plantando, né? Que talvez possa refletir em outras igrejas, outras comunidades que eu vou dizer, mas a gente parece que está lutando o tempo inteiro para não aderir a isso, para não acreditar. E a gente tem a tendência de acreditar que porque a pessoa foi ao ambiente de igreja aquele domingo, esteve ali, participou, a pessoa pode ter a tendência de acreditar que ela realmente está fazendo parte da comunidade, porque foi, apenas foi, né? E nós também, como líderes, podemos também cair nesse erro, né? De acreditar que porque o sujeito só foi, tá tudo bem, né? Mas a gente não está olhando para essa questão mais relacional ou de pertencimento. Né? E assim, eu confesso que eu já venho observando isso há algum tempo. E se a gente não parar para refletir na solitude e tudo mais, cara, a gente embarca e vai embora. E quando vê, você tem uma igreja aí com 100, 200, 500 pessoas fragmentada. Essa ideia da fragmentação é um negócio complicado, porque ela pode ser causada por uma série de coisas, né? Um estilo de vida urbano, que é cada um por si. Você sai de casa, você não sabe mais quem é seu vizinho, né? Você não dá bom dia nem boa noite para ninguém mais, até porque você não sabe se a pessoa vai acolher aquilo, Sim. se vai achar que você é Vai te abusado. bater. Então as pessoas se trancam no seu isolamento, mesmo que não se tranquem fisicamente, se bem que aqui no Rio a gente se tranca fisicamente também, né? Aqui não tem jeito. Não tem jeito. Mas é um estilo de vida cada vez mais individualista, em que você olha só para você, e isso, na verdade, é uma ideia de não pertencimento. Porque a gente pensa assim, o pertencimento ao conceito de igreja
mas tem também no ambiente natural, o pertencimento à vizinhança, o pertencimento à família, Uhum. né? O pertencimento. O salmista diz lá no Salmo 100 que ele reconhece que ele é de Deus, ou seja, ele pertence a Deus. Aí, quando a gente fala do não pertencimento, Uhum. será que a gente também já não desvincula o nosso pertencimento a Deus e por isso a gente já não pertence também às outras coisas? Boa, Sei bom lá. gancho aí. É. Porque, quer dizer, se a gente começa a lidar, se começamos a lidar uns com os outros nesse nível fragmentado, sem permitir uma real aproximação, sem permitir relacionamentos verdadeiros, né? De fato, profundos, é, me veio aquela pergunta, né? O que veio primeiro, né? Isso é um reflexo do seu relacionamento com o Criador ou o seu relacionamento com o Criador é o que está fazendo isso, tanto no ambiente religioso, igreja cristã, quanto sociedade, né? O que veio primeiro aí? Ou, na Pois é, verdade... olha só, eu estava lembrando aqui agora, quando Deus cria tudo e diz que tudo era bom. Eu falei isso, toda terça-feira de manhã a gente tem um culto de oração, uma reunião de oração lá na igreja, né, às 8 horas. E eu hoje refleti com os irmãos lá sobre alguns princípios, sobre o Salmo 100, né, que eu estava acabando de mencionar agora. E eu estava falando também sobre isso. Deus criou todas as coisas, era tudo bom. Aí ele cria o ser humano, era tudo muito bom. Aí, de repente, Deus, no meio da perfeição da natureza, da criação, ele viu que tinha uma coisa que não era boa. Porque diz assim, 2:18 de Gênesis, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, olha só, é claro que a gente aqui está falando da formação da primeira família. Mas de onde é que surgiu isso? Quando Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Sim. Rapaz, aí a gente passa o tempo, passa os milênios, passam-se as gerações. O que a gente faz? A gente fica só. Só no meio da multidão. Coitado de Adão, não tinha o que fazer, não tinha ninguém, aí ele era só. Deus resolve isso, resolve o problema para ele. O que a gente faz com o pecado? A gente desfaz a solução de Deus, que é onde a gente se fragmenta, né? Onde a gente busca essa solidão. Sim. E no fundo, todo mundo sofre com isso. Mas você tem também aí uma camada de orgulho, ego, talvez aquela coisa assim, olha, eu não quero que ninguém saiba que eu sofro, porque eu posso ser inferiorizado, enfim. E aí você cria os discursos, não é? Para justificar, eu me basto, né? Tem um dito por aí, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. Eu gosto do meu cachorro. Agora, quanto mais eu gosto do ser humano, mais eu gosto do meu bebê reborn. Né? O cara era pai de pet, agora é pai de boneco. Pois é, cara. O negócio tá ficando sério, né? Só piorando. Pai de pet, de planta. Agora e agora de boneco. Tá aí, talvez um ápice dessa expressão de conexão humana, né? Você começa a se conectar com as coisas não humanas na troca do que naturalmente seria humano, né? E é engraçado que vamos guardar esse negócio desse movimento, que agora tem... Rapaz, eu não sei se eu falo disso agora ou depois, mas agora no Rio de Janeiro tem um dia para comemorar os bonecos reborn. Sim. Foi aprovado semana passada. Sim. Câmara dos Vereadores aqui, já tem dia para tudo, agora tem dia para boneco também. Mas tudo bem. Talvez o autor... O apocalipse está chegando. Não sei se talvez o autor ou autores da lei, de repente, fabrica o boneco, né? Não sei. Deve ser. Não sei. Bom, tem uma maternidade de boneco. Tem uma coisa legal para a gente pensar nisso aí, Alan, é que é o seguinte, quanto mais solidão o sujeito tiver,
mais ele pode ter vamos botar entre aspas, né? Não sei até que pontos patologicamente poderia ser chamado, mas tanto mais ele pode ter também doenças da alma, doenças da cabeça, né? Que são advindas também da solidão imposta a ele. A gente já falou aqui, depressão, burnout, isso tudo sofre influência grande do sujeito estar sozinho no meio da multidão. Uhum. Mas é engraçado, tem um outro aspecto da solidão que o sujeito gosta e procura, que é o anonimato. Eu não sei se você já passou, já deve ter passado, com certeza já passou. Você põe uma mensagem num grupo da igreja, família. Ninguém responde, ninguém se manifesta. Aí você vai lá nos dados para conferir, todo mundo leu, Sim. mas ninguém falou nada. O que é isso? As mídias sociais são muito boas para isso. Escondem você no meio da multidão também. Uhum. Então, não bastava o sujeito ser deixado só no meio da multidão, ele também quer se esconder no meio da multidão. E ele trabalha com anonimato. Uhum. Né? Supostamente ele está ali, mas sem nenhum tipo de envolvimento, sem nenhum tipo de responsabilidade social, sei lá, nem se o termo é esse, enfim. Mas é anônimo ali. Né? Esse anonimato aí, em tempos atuais, talvez ele venha até encoberto por uma ideia de autopreservação. Né? Ah, não, eu não vou me expor nesse negócio. Né? Uhum. Mas, no fundo, é um senso de covardia mesmo. Tá lá, Sim. toma conta do sujeito e ele se esconde atrás daquele. Ninguém falou com ele, o nome dele. Fulano, o que você acha disso? Mas quando a gente pergunta para o grupo, né, é muito comum as pessoas não falarem nada. Né? Como se a pessoa, o primeiro interlocutor, não valesse nada. Ou pelo menos é o que transparece. É o que deixa aparecer ali para todo mundo. Aí, Alan, quando a gente olha como cristão, como gente que ama a Igreja de Cristo e trafega nesse ambiente, a gente vai entender que o cristianismo foi quem modelou o princípio do indivíduo aqui no Ocidente. Mas esse mesmo princípio do indivíduo, se por um lado ele é tratado dessa maneira, o indivíduo não foi feito para viver sozinho, segundo o modelo de Deus, mas foi feito para viver em família. Então a família é a primeira e a principal célula da sociedade. Sim. E não é que é exatamente a família que é atacada, Sim. logo de saída. Se você desestrutura a ideia de família, você vai desestruturar a ideia do coletivo. E quando você diz para o sujeito que ele não tem mais o coletivo, você pode dizer para ele que ele vive, por exemplo, em função de algo que ele não precisa amar, mas que ele precisa obedecer. Por exemplo, o Estado. Ele vai se tornar um servo do Estado. Sim. E aí você tem as ideologias que magnificam o Estado, tornam o Estado gigante. São as ideologias, né, marxistas, todas elas tiram o papel do coletivo em relação ao indivíduo. A família não vale nada nessas ideologias. E, por outro lado, tudo isso é substituído por um grande coletivo que agora você não precisa mais ter afinidade por ele. Você só precisa obedecer e trabalhar para ele. Um grande coletivo pode ser chamado de um grande pai ou um Big Brother, né? Um grande aí vem irmão. Orwell vai para falar do Big Brother. Porque aí se você... Que não é esse Big Brother. Não é, aquilo ali é fascínora que tem por aí. Não. Se você desestrutura a família, né, vai fragmentando cada vez mais, uma hora de fato, porque família vai ter relação também com comprometimento, né? Então, responsabilidade. Então eu não tenho mais compromisso, responsabilidade familiar, não tenho mais compromisso e responsabilidade em comunidade de fé, não tenho mais compromisso e responsabilidade com ninguém, a não ser, e aí o Estado se torna esse alguém pelo qual é mais importante ele do que
esse outro coletivo menor. É, que perde o sentido numa estrutura dessa, né? Sim. Agora, quando a gente pensa nessa estrutura, né, de fé, de igreja, de cristianismo, o interessante é a gente pensar que Deus sempre se relacionou com indivíduos, Uhum. mas os indivíduos nessa relação com Deus sempre foram encaixados num grupo, né? O sujeito do Antigo Testamento, ele precisava estar encaixado em Israel. Sim. O sujeito do Novo Testamento precisa estar encaixado na igreja, na comunidade de fé. Não existe um judeu na diáspora do Antigo Testamento com possibilidade de ir a Jerusalém prestar culto. Uhum. Se ele estava na diáspora, se ele estava sob escravização, ele não tinha como prestar culto ao Senhor. Sim. Ah, mas o Novo Testamento mudou, a gente não tem mais um templo centralizado, um só lugar para prestar culto. Beleza, mas existe um lugar para prestar culto na comunidade dos santos. Então, se o sujeito está numa diáspora espiritual, ele também não presta culto. Sim. Né? É claro, né, que a gente olha hoje, por graça do Senhor, existem algumas coisas que a gente precisa pensar. O cara está num lugar. Se ele sair de casa com a biblinha dele para o culto, ele vai ser metralhado no meio da rua. Eu creio que, graciosamente, o Senhor tem um olhar diferenciado. Uhum. Mas para a gente aqui, sabe, o sujeito dizer que vai ficar em casa porque a igreja é feia, que o bigode do pastor está torto, que o irmão da porta não é tão espiritual quanto ele acha que deveria ser, Sim. aí esse sujeito aí ele está na diáspora. Sim. Esse negócio de crente sem igreja é diáspora. Sim. Autoimposta. E não percebe que essa autoimposição, na verdade, afeta toda uma comunidade, né? Sim. É um sentimento ou é um ambiente, né, de solidão, tão já comum que as pessoas não percebem que essa alta imposição dessa solidão, o quanto afeta todos os outros ao seu redor, né? Lá na igreja, eu comecei uma minissérie de mensagens chamada Resoluções de Conflito dentro do Reino, né? Reino de Cristo. Mas tem conflito na igreja? Rapaz. E domingo agora a gente falou sobre Mateus 18 e os passos que Jesus orienta sobre como resolver conflito, né? E enquanto eu estudava esse texto, algumas coisas interessantes me vieram, porque ali em Mateus 18 Jesus dá 4 passos, né, para tratar de um conflito. E embora ali a gente tenha tudo que é necessário para tratar qualquer tipo de prática pecaminosa que ninguém se arrependa, mas o tema central ali é relacionamento. É isso mesmo. É relacionamento. Os 3 primeiros passos, o sujeito ainda é chamado de irmão. No último passo, já não é mais. Porque não quis se arrepender de não se relacionar com o seu irmão. Então, assim, se você não se relaciona com o seu irmão, você não é irmão. Você é gentio publicano, né? E aí, nos versos finais ali, capítulo 18, do verso 18 a 20, se eu não me engano, você vai ter o próprio Cristo, que o pessoal usa o texto errado, né? Onde tiver 2 ou 3, o pessoal usa para culto, mas ali é 2 ou 3 no exercício da disciplina. Uhum. Que se tiver... Bom, aqueles versos finais, Jesus ali está dizendo o seguinte, a igreja é a autoridade espiritual que o Senhor confirma. Se a igreja disser que o cara não é irmão, é Jesus dizendo, eu tô com vocês. Não é mesmo. E aí qual foi a conclusão que a gente chegou ali? Mateus 18 não é óbvio que é para resolver pendências, né? Mas o objetivo central não é a disciplina. A disciplina é o último elemento final ali, né? O objetivo central é restaurar relacionamentos quebrados. Olha aí. Aí a gente olha para esse tema de hoje. Eu pensei isso tudo agora, hein? Eu tô melhorando aqui, né? No nosso já tá pensando. Podcast, começando a pensar. Mas por que as pessoas estão sozinhas? Porque não querem se relacionar com outras ou
não sabem, que não querem, né? Que não conseguem, que estão impedidas de alguma maneira. Rapaz, esse texto aí, já que você estava falando dele, ele é muito curioso também, porque a gente está falando do indivíduo e da comunidade de indivíduos Sim. na igreja. É curioso que é o seguinte, se teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e resolve com ele. Indivíduo com indivíduo. Particular. Mas você já notou que o final da história sai do indivíduo e vai para o coletivo? Uhum. Apresenta isso à igreja. Se ele ainda assim não se arrepender, a igreja é que vai dizer, você é gentil e publicano. Sim. Porque não aí está a importância da coletividade, da comunidade dos santos. Sim. O indivíduo que foi ofendido, ele é preservado, porque agora não é mais ele, não é ele que vai dizer, olha, você está fora. É a comunidade que vai dizer, você está fora. Sim. Então, até nisso, o filho de Deus que foi ofendido nessa história, ele é preservado, porque ele é escudado pela comunidade. Sim. Né? Sim. Bem legal isso aí. É. Bom, na prática, a gente tem uma questão. O cristianismo não é aquela fé privada que você vai se esconde em casa para exercer a sua fé. Uhum. Isso é o que... Não existe ceia online. Não existe ceia online, batismo com balde jogado pela televisão, isso não existe. Né? Por que isso? Porque até a prática dos sacramentos tem um processo relacional, é a comunidade junto. Né? Uhum. Em torno da mesa do Senhor ou em torno da fonte da qual sai a água do batismo. Né? Sim. Sejam aí os irmãos imersionistas ou nós que somos aspersionistas, mas existe uma fonte de onde brota essa água, que isso é profundamente simbólico. Né? Mas não é uma fé privada, ela é uma fé comunitária. E o que esse pessoal que tenta fazer um muro, né, entre fé e vida prática dos nossos dias, o que eles dizem? Não, se você tem uma religião, você esconde isso na sua casa. Não, a nossa fé é pública. Uhum. A nossa fé é autêntica, ela é para ser dita. Eu preguei, se você está falando aí, usou Mateus, eu estou esse ano com 2 séries lá na igreja, Romanos e Êxodo, eu vou alternando, né? Eu estou de novo em Romanos agora. Domingo passado eu preguei no capítulo 6, o começo dele. E uma coisa que eu falei é o seguinte, qualquer cristão do primeiro século, do segundo século, ficaria boquiaberto se tivesse um cristão demorando demais a querer se batizar. Ficaria boquiaberto. E olha que o processo naquele tempo era demorado, era longo. Você não chegava numa igreja e 2 meses depois estava sendo batizado. Uhum. Demorava, às vezes, até 3 anos, segundo alguns textos que a gente tem aí. Só um parênteses, eu soube recentemente de determinada comunidade que batiza com 1 semana. Fecha parênteses. Pois eu sei de uma, eu vou barrar você. Vou É barrar. mesmo? Eu sei de uma que batiza no ato. Que isso? Sério. Após a pregação, após o culto lá, né, em determinado momento da liturgia deles, eles perguntam se alguém conheceu Jesus Cristo naquela noite. Então vem aqui, já batiza. Ganhou. Ganhei, claro. Você ficou em vice aí. E olha que o vascaíno sou eu. Né? Mas tudo bem, estou me redimindo aqui. Tem uma outra implicação prática, sabe qual é? Se a gente vive querendo ser sozinho, se a gente se acostumou com a solidão, a gente perde também uma coisa que a Bíblia nos dá como sendo muito preciosa, a hospitalidade. Uhum. A gente não recebe mais ninguém. Uhum. E nem quer receber. Uma coisa muito difícil hoje numa grande cidade, pelo menos é a experiência que eu tenho, como Rio de Janeiro, é o pastor conseguir manter uma agenda de visitação. Ninguém quer mais. Não é que o cara não queira o pastor na casa dele, é que não cabe alguém na casa dele. Uhum. Entendeu? Não cabe. Eu estou chegando cansado do trabalho, eu quero ficar de short e descalço, sabe? Aí naquele dia o pastor vai aparecer lá. Não quero não. Então hoje... Não, e até pra gente marcar, assim, pelo menos comigo tem sido assim, eu fico meio com medo. Assim, meu irmão, pode mesmo dar?
Não vai te atrapalhar, não. Não, mas a gente está nesse, Né? tá nesse pé. Eu, às vezes, estando em outros lugares do Brasil, não é que seja interior, é que ainda mantém uma prática cultural diferente. Eu escuto os pastores me contando, puxa vida, minha agenda de visitação é assim, de segunda a sexta-feira, o sujeito consegue visitar 30 famílias. Eu falo assim, meu irmão, eu passo 30 anos e não visito uma se bobear, porque ninguém quer a visita pastoral. É quase que a gente dizendo para a pessoa, eu vou na sua casa, viu? Parece até Jesus para Zaqueu, né? Desce daí que eu vou na tua casa hoje. Mas então as pessoas perderam também esse senso de hospitalidade. Quando a pessoa quer se encontrar com a outra, ela marca num restaurante, né? Marca de passear, marca alguma coisa assim, não tem mais a hospitalidade de receber, sabe, eu vou fazer uma comida para você, pode deixar que eu vou coar o café para você, passar o café. Não tem mais isso. E isso aí, Alan, não sei não, mas eu acho que tem a ver com essa coisa de solidão. Né? A pessoa também se desacostuma a ter uma boa convivência. É sempre fora. Sim. Né? Sim. E isso vai aparecer dentro de casa. Né? Vai aparecer na igreja. Isso vai aparecer que a pessoa se acostuma com isso, né? Como que a gente reverte isso? Pois é, rapaz. Como é que a gente faz? Como que nós, como comunidade cristã, ou que ferramentas, né, que o Senhor nos deu e que podem ser utilizadas aí? Olha, a primeira delas é a mais simples de todas, que é fazer parte de uma igreja. Rapaz... E de verdade. De verdade. Fazer mesmo. Fazer parte de verdade de uma igreja. Você quer ver um dado? Como é que tem uma montoeira de crente dentro da igreja que continua vivendo na solidão? Se você tem uma igreja com 20% da sua membresia participando, ajudando, abençoando, fazendo alguma coisa, rapaz, você solta fogos. Os outros 80% vão lá para limpar banco. Vão lá para consumir um bom púlpito, para consumir um bom culto. Terminou, bateu o cartão, foi embora para casa. São poucos os que se envolvem. Isso é um demonstrativo de um estado de solidão, mesmo dentro da igreja. O cara, ele não tem empatia, ele não consegue dizer, poxa, eu faço parte disso. Né? Então, essa é uma coisa, você tem que fazer parte regularmente e de modo correto, de modo cristão mesmo, de uma igreja local. Aquilo ali é a sua família na fé. E aí tem desdobramentos, né? Porque nós sabemos que, pelo menos para quem conhece, enfim, igreja cristã, uma igreja evangélica, ela tem seus eventos, seus movimentos, aquilo que oferece para crescimento, amadurecimento e tudo mais, não é? Então, os chamados eventos. E até nisso, inclusive, a gente tem que saber o que escolher e participar. Devo participar de coisa que só gera aquele ambiente ali de consumo e acabou? Devo gastar minha vida com isso? Ou será que vale a pena gastar em outros movimentos que a igreja promove para estar junto, sabe? Sem show, sem pirotecnia, sem... apenas para estarem juntos. Bíblia aberta, uma refeição, quem sabe, né? Então, assim, até esses eventos a gente tem que aprender a escolher, né? E, inclusive, olhando para a própria comunidade, o que ela está oferecendo? Algo que gere conexão real e verdadeira ou apenas mais consumo? Né? Alguém já disse, evento é vento. Depende. Depende do resultado final. Foi só para sair bonito no Instagram? Ou gerou conexão real? Rapaz, você falou aí agora de Instagram. Quer ver outro indício da solidão dentro da igreja? A pessoa vai para o culto. Não estou falando quem está lá para ajudar a fazer isso, não. Estou falando do crente normal. O próprio indivíduo. O próprio indivíduo. Ele vai para o culto e passa a metade do culto postando o culto no Instagram. Filmando,
fotografando, postando. Eu estou aqui. Rapaz, se ele está fazendo isso, ele já não está mais com a cabeça ali. Não tá. Ele está preocupado em quem vai ver, É. quantos irão curtir, O comentar. cara está sozinho, ele tá no culto, mas está sozinho. Inclusive, desconectado de Deus, né? Sim. Porque ele não está ali para buscar o culto ao Senhor. É claro, tem irmãos que se dedicam a fazer isso para ajudar a igreja, a divulgação da igreja. E mesmo assim, o ideal, conforme a igreja vai crescendo, é que haja um rodízio com esses irmãos, né? Como é do pessoal da Sim, música, sim. enfim. Quer dizer, para esses grupos específicos, entenda-se, é um ministério É, para servir os seus irmãos, mas que há uma escala para sim, que não sobrecarregue apenas um e esse um não cultue, porque ele está ali servindo, né? exatamente. Bom, a gente precisa restabelecer dentro da igreja essa ideia, né? Essa ideia de conexão, Uhum. a fim de que, pelo menos ali no ambiente do Senhor, nós sejamos considerados uma coletividade que busca a transformação da Uhum. solidão em companhia, e companhia adequada. O que também é interessante, né? A gente tem que ser bem acompanhado e não acompanhado de qualquer coisa ou de qualquer pessoa, porque Uhum. senão não é comunhão, é só presença de alguém, né? E a comunhão, fatalmente, no ambiente da igreja, vai levar ao serviço mútuo, vai levar à interdependência, né? A comunidade, sendo saudável, ela tem tudo para ter gente saudável ali vivendo comunitariamente de forma saudável. 100% não vai ter, Sim. mas a gente tem chance de ter um crescimento disso aí, né? E Sim. isso é uma contracultura, né? Uhum. Uhum. A gente... Você realmente ter na sua agendado, um tempo não para ganhar dinheiro, não para algum benefício próprio, né, algum bem, alguma coisa, mas para se dedicar a estar com outras pessoas, né? E aí, falando, a gente está trazendo isso para a questão da comunidade cristã, de forma real, verdadeira, intencionalmente, tempo dedicado com seus irmãos para instrução mútua da palavra, compreensão, oração, né? Então são movimentos contraculturais que a igreja dispõe, né? E que a impressão que eu tenho é que ainda muito poucos, pode ser uma impressão errada minha, mas de maneira geral, muito poucos valorizam. Ainda não é algo que pegou, né, de maneira geral. Não sei, posso estar enganado. E Alan, tem outra coisa, né? Às vezes as pessoas não percebem porque elas ficam às vezes no âmbito do conceito. E às vezes a pessoa não se vê naquilo, não se vê na solidão, porque o conceito que ela tem não deixa que ela veja que ela está na solidão. Sim. Tá cega. Mas você quer ver um negócio? A solidão, ela vai despertar em você algumas armas para você se resguardar. Uhum. Uma dessas armas pode ser o próprio egoísmo, né? Já que a gente está falando agora do ambiente eclesiástico, né? O egoísmo é combatido pela Escritura, mas talvez seja uma das ferramentas naturais para a pessoa se defender da solidão. Uhum. Ou seja, eu me basto, eu me amo, eu me quero, eu me adoro. Não consigo viver mais sem mim. Não consigo viver sem mim. Então esse sujeito, ele começa a fazer isso, às vezes até por um sinal de sobrevivência. Mas olha só que esquisito, né? O que depois que o sujeito se converte e ele passa a viver uma vida de comunidade, o que leva o sujeito, por exemplo, a não ser fiel financeiramente na casa de Deus? É o egoísmo. Uhum. Porque eu quero tudo para mim. Então, olha só que coisa engraçada. A fidelidade e a generosidade são duas palavrinhas que eu uso na igreja para mostrar para os irmãos a importância desse lado, porque isso é parte do nosso culto a Deus.
O sujeito canta, o sujeito ora, o sujeito ouve a pregação, mas na hora dessa parte do Sim. culto ele se retrai. Isso é egoísmo. Uhum. No mínimo, é egoísmo. A Bíblia chama de idolatria também, né? Mas a gente pode passar pelo egoísmo. Por que isso? Porque ele não vê a importância do cumprimento do papel dele na comunidade. Uhum. Porque Deus nos ordena o envolvimento na parte financeira por causa do bem da comunidade, para que a comunidade se torne capaz Sim. de se sustentar e de ampliar os recursos disponíveis para o crescimento do reino de Deus. Então, veja bem, se a pessoa se torna solitária ou se permanece solitária no ambiente da igreja, ela vai ser egoísta, porque é uma das defesas que ela cria. Sendo egoísta, ela não será instrumento valoroso para o crescimento da própria igreja, da comunidade. Caramba, e uma coisa chama a outra. Né? Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. A coisa vai só crescendo, se tornando cada vez mais inviável, né? E aí, a solidão, nos dias de hoje, pode ser uma oportunidade para a missão da igreja. Sim. A igreja tem esse chamado, porque tem muita gente que talvez nunca tenha pensado nisso, mas que não tem o senso de pertencimento porque nunca foi acolhido para isso. Uhum. E a igreja é um lugar de acolhimento. Sim. Né? Os diferentes chegam, são acolhidos e são transformados todos na mesma coisa. Sim. Que coisa é essa? Filhos de Deus. Eu me lembro de uma das matérias da pós-graduação que eu fiz há algum tempo, em que fez uma conexão entre a pirâmide de Maslow com o Evangelho e os desdobramentos do Evangelho, né? Então, quer dizer, a base da pirâmide, as necessidades básicas, né? Alimento, para sobrevivência, né? E como que o indivíduo ouve o Evangelho ou dá abertura para ouvir o Evangelho. De fato, uma pessoa não vai parar para ouvir o Evangelho com fome. Isso é uma realidade. Há uma necessidade de, com o alimento, assim, tá de barriga cheia, né? Multiplicamos o pão, tá? Agora senta e ouve. Porque o que a gente vai falar agora não é momentâneo, é para a eternidade, né? E aí a segunda etapa lá da pirâmide, ela tem relação com pessoas que já adquiriram uma certa segurança em várias áreas da vida, mas há uma insegurança comunitária. Como que o evangelho se torna um gancho para essas pessoas que estão na metade da pirâmide de Maslow, né? Sendo comunidade. O que falta para essas pessoas? A pessoa tem um emprego, né? Enfim, está estabilizado, sua casa, família, coisa e tal. O que lhe falta? Cara, talvez falte essa comunidade que está aberta para ele, independente da própria situação dele, social, étnica, né? E aí a base da pirâmide são os milionários. E como que a igreja se manifesta para esses milionários? Porque tem o que comer, tem o que beber, tem casa, tem tudo. Pensam que tem amigos, né? Pensam que tem amigos, então ainda assim a comunidade é importante. Mas ali, parece que pensa que tem tudo. É o evangelho que mata tudo que ele tem para fazer ele outro, né? Então tudo, na verdade, é porta aberta para você apresentar esse evangelho. Mas como o nosso tema hoje é essa comunidade e essa solidão como porta missionária, né? Ser igreja de Jesus na vida dessas pessoas, né? Ser comunidade de Jesus, que anuncia o evangelho. É verdade, é por aí. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Alan? Então, antes de você se despedir e fechar aí, quero agradecer a você que ficou com a gente aqui mais um episódio. Esse foi o de número 8. E vem outros aí pela frente, Deus permitindo. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos e nós nos vemos aí nos próximos caminhos midiáticos, nos próximos episódios.